Vou convidar você que trouxe a sua Bíblia para você abrir em Éfeso, a carta escrita aos Efésios, tá bom? Capítulo de número 2, versículos de número 8 em diante. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados incircuncisos pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Deus e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora vocês foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz, e ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Queria pensar com vocês hoje. Esse texto usa um termo literalmente no grego que é poema. Vocês são poema de Deus. A palavra poema, ela acabou sendo usado com o passar do tempo como a própria palavra de poema, uma poesia, né? Como dentro da poesia o poema. Mas a palavra poema vem de um verbo poiel, que é o verbo de fazer, que é o verbo usado também para, do nada, construir uma obra. Então, de verdade, essa tradução que eles usam é muito boa, não é ruim, pelo contrário, é uma boa versão. Você é um poema de Deus, ou seja, você é uma composição de Deus. E chamar o que Deus faz de obra-prima não é exagero. Qualquer coisa que Deus faz é obra-prima. Ele tem uma diferença. A gente faz o melhor na nossa vida para fazer uma obra boa, mais ou menos, excelente. Mas quando Deus faz um animalzinho minúsculo, aquilo é uma obra-prima. Só que o texto diz que você é uma obra-prima feita por Deus. Em primeiro lugar, uma obra que se inicia na redenção, tá? Não é porque você, depois de ter sido criado por Deus, você não seja um pecador, alguém que se desviou do caminho dele, no seu nascimento já, porque somos pecadores, e Deus precisava fazer uma obra de graça. Vocês são salvos pela graça. Quando a gente pensa nisso, gente, depois de muitos anos de cristão, eu comecei a ficar questionando a palavra salvação. Porque quando eu fui salvo, a gente ouve muito essa expressão. E às vezes o resto da continuação da história não é muito salvadora, sabe? O que esse texto que nós vimos na semana passada, nós temos pensado sobre a Igreja de Deus, meditando no livro da carta de Paulo aos Efésios, é que eu e você excedemos, extrapolamos o plano
de Deus para a nossa vida e nós desobedecemos e nos afastamos. E aí Deus tem que entrar com redenção. Então, a obra da redenção é uma dádiva, não é algo que eu e você merecemos, nunca vamos merecer. E é uma graça que não se origina em nós, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho disso. A sua família, ela pôde compartilhar a graça de Deus com você, seus vizinhos, mas não nasceu em você a graça é de Deus. E a graça, ela visitou você, e o texto diz, pela graça vocês são salvos por meio da fé. A graça se utiliza de um dom de Deus que é a fé. A fé não é o que naturalmente nós temos. Por quê? Quando as situações começam a ficar conflituosas, nós automaticamente começamos a duvidar, temos grande dificuldade de crer. Então Deus colocou fé no seu coração. Também foi graça. Então, uma obra de redenção que se inicia pela graça, só pela graça. Não é uma recompensa porque vocês que vieram aqui são bonzinhos. Gente, um dos problemas e eu confesso a vocês, abrindo meu coração, depois de ser pastor muitos anos, é que as pessoas elas vão contando pra gente os problemas, né? É o que as pessoas procuram a gente para contar um problema. Depois de muitos anos a gente olha e a gente vê muitos problemas. E quando a igreja se apresenta, né, para tirar aquela foto, com uma ideia de que todo mundo veio do céu, eu não acredito. Nós somos seres humanos. Se não fosse a graça de Deus, você podia estar tirando foto com quem você quisesse. Não ia fazer diferença. Não é porque você é bom, diz o texto. Não é, e eu estou aí, gente, só para vocês se posicionando, eu acho que a gente, além de vez em quando voltar no tema, a gente está olhando agora os versos 8 e 9. É uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática das boas obras. Nós estamos num país em que é engraçado, se a gente parecer pobre, é uma coisa bem do nosso país. Se você parecer pobre, assim, parecer humilde, e se você tiver dinheiro, as pessoas vão dizer, olha que pessoa legal, né? Ser bem sucedido no nosso país e ficar esbanjando pode parecer muito mal. E mesmo que você não esteja esbanjando, se a sua caneta for uma caneta, né, de grife, aí o pessoal já vai dizer que você não tem humildade. Então no nosso país é preciso que a gente aparente ter boas obras. E nós somos de uma origem cristã, católica, que diz que elas são capazes de conquistar a nossa salvação. O texto diz que não. Você não conquista nada pelas suas obras, tá? Pelo contrário, a gente vai aprender nesse texto, daqui a 2 versos, que as obras, quem preparou para que nós fizéssemos, foi Deus. Então não adianta ter uma aparência bonita, espiritual, para dizer que foi por isso que você foi alcançado. Você é uma obra-prima de Deus, pela graça de Deus, que se inicia na sua redenção. É uma obra que elimina o nosso orgulho. Você não tem orgulho, você não pode dizer assim, não, é isso, é porque eu mereço, né? E então Deus me alcançou. Não, eu escolhi um vídeo, já nós vamos ver, de uma obra, né, que é considerada aí como uma obra-prima para o mundo da arte, né? Eu selecionei o vídeo, editei, mandei para o lixo que eu editei e mandei o bruto para ele, então ele está organizando aí, para a gente já vai chegar aí no tempinho, ainda não chegou não, mas você vai chegar, daqui a pouco eu vejo aí, fica calma. Então a gente vai pensar sobre uma das obras de arte, por exemplo, para você imaginar como é a feitura de um trabalho de arte aqui entre os seres humanos. Aí, chegou. O
Michelangelo tinha um pouco mais de 25 anos nessa época, ele sabe que seria um super desafio por todas as questões do mármore e tal, mas ele fica animado para esta aventura. Então, em outubro de 1501, ele começa a mexer no mármore, que parece já tinha uma forma ali humana, inclusive mandou construir tapumes ao redor do seu local de trabalho para evitar os olhares curiosos. 3 anos de trabalho depois, 1504, o Davi estava pronto. E muito mais maravilhoso do que eles achavam que ficaria. Ele ia falar que ele está concentrado na batalha, os olhos dele estão circunspectos e na mão dele ele tem uma pedra. Esse trabalho todo feito em mármore, está lá em Florença ainda para você ver, é uma coisa magnífica. Só que Deus diz que você é uma obra-prima que Ele planejou antes de criar o mundo. E eu tenho dito isso muito aqui, só Deus, para pensar isso de nós. Mas Ele diz que criou você, o verso 10, por meio de Jesus. Tá? Ele não ia fazer isso se não fosse por meio de Jesus. Então Deus mandou Jesus vir ao mundo para morrer por você, e Ele criou você com um propósito: realizar as boas obras que Ele planejou. Então você fica imaginando assim, olha, eu vou realizar uma obra agora, porque eu sou muito bom, eu me planejei. Não. Deus criou você com um propósito, e Ele já planejou obras que Ele quer que você realize. Elas não têm poder de salvar você. Por quê? Porque o texto diz que vocês são salvos pela graça. Não, é dádiva de Deus. Você não pode pagar. Então, mas Deus planejou que você faça obras para Ele. Ele planejou. Diz o verso 10, para realizar as obras que Ele planejou antes de você existir. Para você. Você foi criado em Cristo com um propósito. Deus tem um plano de que você faça obras que o glorifiquem. Este propósito Ele estabeleceu antes de criar você. Já planejou. E eu e você podemos realizar essas obras. Ou podemos recusar. Então, gente, em São Paulo, no Brasil agora, tem gente pedindo o tempo todo. Todo lugar. E a gente está com o não ligado, né? Tanta gente pedindo. Eu estou dizendo que naturalmente a gente está com o não ligado. Só que eu queria te dizer que no meio desses milhões de pedidos, Deus tem um plano para você. Não para atender só o pedido de comida, mas Deus planejou que você faça coisas, viva de uma forma que os seus atos glorifiquem a Ele. Ele criou você para isso, para que você glorifique. E eu queria falar uma coisa muito interessante, que apesar de você ser uma obra-prima de Deus, essa obra-prima é para os rejeitados. Vocês eram aqueles que não faziam parte do povo de Israel. Vocês não são israelitas. Vocês não vieram de um bom nascimento não, viu? Não é porque vocês são bonzinhos, são parentes de um profeta, não. Não é porque você veio de um bom nascimento, não. Vocês não eram filhos da promessa. Estavam alheios à promessa, distantes da promessa. Vocês não estavam ligados à promessa. Vocês não cresceram cercados pelos rituais religiosos. Vocês não eram do meio de Israel. Então, se você que está ouvindo a mensagem, talvez não cresceu envolto por esses rituais, é isso. Vocês estavam afastados de Cristo, diz o texto. E por mais que você pense que você estava perto de Cristo, você estava afastado de Cristo. Vocês viviam distantes de Deus, é isso que o texto diz. Mas aí Deus resolveu fazer uma obra-prima, tá? E essa obra-prima está baseada na esperança. Em segundo lugar, essa obra-prima está baseada na esperança. A Bíblia diz que a esperança é o próprio Deus. O versículo de número 12 diz que todo esse povo, que éramos nós,
vivíamos sem Deus e sem esperança. Então essa obra que Deus exprima que Ele está fazendo é uma obra cheia de esperança. Então quando as pessoas vierem procurar por você por esperança, no meio do desespero delas, elas estão certas, porque você é uma obra de esperança, tá? Queria te dizer que o mundo continua sem Deus e continua sem esperança. A gente ouve o discurso do mundo, e o discurso do mundo continua sendo como é que o problema do mundo vai ser resolvido hoje. Os discursos parecem não conseguir ter um poder de transcender. A filosofia humana não consegue mudar o coração humano, o egoísmo humano, o ódio, a vingança. Não, o mundo está sem sentido e as pessoas giram em torno de si mesmas. A pandemia deu uma clareza para quem quiser enxergar entre países de primeiro mundo, países de terceiro mundo e países do quinto mundo, seja lá o que você quiser. Se você é uma pessoa que não está num país de primeiro mundo, espera a vacina, meu amigo, mas espera sentado, tá bom? Uma hora nós vamos doar para vocês. Então a gente percebe que o mundo gira em torno de si, tá? A vaidade é um caminho frequente para o mundo. E o texto diz, vocês não devem se orgulhar. Vocês não devem seguir um caminho de orgulho, não. Mas o orgulho e a vaidade é onde o mundo gira. Quem tem poder aquisitivo, quem é bonito, quem é bem nascido, as pessoas se dividem assim. Então elas criam condomínios, criam bairros, criam lugares para viverem isolados dos outros, que não têm o mesmo bom nascimento, o mesmo sucesso na vida que elas tiveram. Enquanto isso, o desespero, ele é oferecido para milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, se você for a São Paulo, nos lugares de desespero, você vai achar que é o lugar mais desesperado do mundo. Não, existem milhões de outros lugares no mundo desesperadores. A Índia, a China e tantos outros países que você quiser escolher. O desespero está lá. Então, você foi criado por Deus para trazer esperança para o mundo. Você vai falar, mas como? Eu não sou ninguém. Pois é, mas você é obra-prima de Deus. Você é obra-prima de Deus. Quando você estiver no momento, você falar assim, não, mas eu não sou... Deus vai dizer para você, é verdade. Sem mim você não é mesmo. Mas Deus, eu não posso. De verdade, sem mim você não pode. Senhor, eu não tenho. É bem verdade, sem mim você não tem. Mas você é minha obra-prima. Nós já vimos que nós somos adotados, somos chamados de filhos de Deus. Tá bom? Agora eu queria falar para vocês que uma igreja sem esperança, tá? E hoje nós estamos ouvindo falar de uma mensagem de uma espécie de igreja cristã no Brasil, que é para toda a população, que toda a população vai ter que ser, né? Via política, via meios públicos, via qualquer caminho que as pessoas quiserem, via mídias sociais, via rádio, TV. E essa igreja sem esperança, ela diz o seguinte, que é uma igreja para gente bem nascida, que o evangelho é para gente certa, que está vivendo certo, que tem uma moral certa, que tem um padrão certo, que tem uma escolha sexual certa. Essas pessoas são privilegiadas. Essa igreja dos nossos dias, que para mim não tem esperança, está dizendo isso. Ela não precisa de redenção, porque ela quer se tornar uma grande megalópole de seguidores que vivem uma vida muito boa, porque são bem-nascidos. Essas pessoas bem-nascidas fazem o que é bom. Se você me seguir a minha linha de raciocínio, você vai descobrir que vai tudo contra a igreja de Deus, que nós estamos meditando. Elas fazem o que é bom. E elas ditam o que é bom para os outros fazerem também. Mesmo que elas não tenham passado pela redenção. Basta seguir o que eles estão dizendo, que elas vão ser boas também. E elas se orgulham do que fazem, publicamente. De ser bom e de não ser como os demais homens que estão fazendo tantas coisas erradas. Cria um muro de proteção para que o que é ruim não passe para esse ambiente tão puro e tão santo
onde vivem esses religiosos, essa igreja que não tem esperança. Creem que Deus é uma exclusividade deles, que só atende às orações deles e daqueles que foram aos seus cultos especiais, momentos especiais, orações, e que Deus é exclusivo deles, orgulhando-se por serem pessoas que cumprem os mandamentos daquela própria igreja. Se você quiser fazer parte de uma igreja assim, essa igreja não tem graça, não tem a graça de Deus, e ela não precisa de redenção, porque ela é para pessoas boas, mas essa não é a igreja de Deus. Pode ser uma denominação dessas, religiosas, orgulhosas por si mesmo, mas não é a igreja de Deus que nós estamos vendo. E quando você ouvir comentários orgulhosos, dizendo que você é bem nascido, que você tem uma boa origem, saiba que você é obra de Deus por causa da redenção, por causa de Jesus. Não porque você era bom, ou porque você continua sendo bom sem Deus. É uma dádiva de Deus, diz o texto, concedida a você, por ser obra-prima de Deus. E aí eu te pergunto, como é que Deus pega a gente desesperada, afastada do povo de Israel, que não conhece as leis, não conhece a Bíblia, não conhece nada, e como é que Deus gera esperança? Por meio de Jesus. Deus enviou seu Filho. E quando você estiver na dúvida, estiver com a bússola quebrada, olhando para esses meios religiosos, vá ler sobre quem Jesus é. Mateus, Marcos, Lucas, João. Vá ler no Velho Testamento o que os profetas dizem de quem ele seria. E quando você lê isso tudo, a esperança vai estar diante dos teus olhos, porque a nossa esperança é o próprio Jesus. O texto diz, no verso de número 13, de uma forma maravilhosa: agora, porém, vocês estão em Cristo. Antigamente vocês estavam distantes de Deus, mas vocês foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para purificar o mais terrível pecador, o homem mais prepotente, mais incrédulo que eu e você pudermos imaginar, ou que eu e você pudermos ter sido no passado. E Deus vem e muda a nossa vida por causa do sangue de Jesus, porque seu sangue foi vertido, e o seu sangue foi vertido por mim e por você. Então Deus une aqueles que tinham um bom nascimento, que tinham ouvido o Evangelho desde criança, com gente que nunca ouviu o Evangelho, que não tinha nada de evangélico, que nunca nem pensou em seguir por esse caminho chamado evangélico. Pela graça de Deus, Deus une a igreja mais díspare possível, de pessoas que aparentemente são boazinhas. E eu queria te dizer que no começo da nossa jornada espiritual, nós somos ingênuos muitas vezes. E somos cristãos quando nascemos numa igreja, orientados pelos pais, a gente vive uma fase da ingenuidade. Mas é a maturidade que nos permite fazer escolhas, é que vai nos tornar pessoas espirituais de verdade, não pessoas que só têm uma opção. Então a graça de Deus, ela vai trabalhar para unir e salvar pessoas que não têm a sua cara, que não têm a sua preferência sexual, que não têm a sua aparente justiça e que não conhece nada sobre Deus e nunca ouviu das suas promessas e nunca ouviu da sua aliança. E Deus diz: esse aqui eu vou transformar numa obra-prima. E você diz: Deus, o Senhor me fez de mármore, o Senhor vai pegar esse cara de madeira agora e vai fazer? Então Deus é o supremo artista, e Ele age, e Ele salva, e Ele redime, Ele demole, destrói o muro de separação de um sistema de leis humanas que quer convencer os homens que eles podem se salvar sendo bons, tá? E Ele demole esse muro que alimenta a inimizade, ou seja, quem não é como eu odeio. Deus destrói esse muro na pessoa de Jesus, para que não haja divisão entre pessoas que nasceram se chamando religiosas e
e pessoas que nunca buscaram. Que obra-prima é essa obra de Deus? É uma obra de paz. Diz o verso de número 14. Cristo é a nossa paz. Quando você, durante esse período eleitoral, você for convidado a brigar com pessoas, a discutir por causa de Jesus, por causa das doutrinas, para votar num candidato ou no outro, em nome da sua religião, lembre-se do começo dessa mensagem que está em Efésios 2,14. Leia você, está com a voz melhor que a minha. Por quê? Agora nós temos que falar com mais força, né? Porque Cristo é a nossa paz. Vamos juntos? Porque Cristo é a nossa paz. Como? Por meio da redenção, Deus vai eliminar a divisão. Como divisão de pensamento? Não. A ideia de criar muros para separar pessoas. Deus não chamou você para fazer isso. Deus não chamou você para julgar o mundo, mas para dar testemunho do seu grande amor. Nós não somos pessoas que vamos construir muros. Nós fomos chamados para ser uma obra-prima de paz, que elimina divisões. Divisões que caracterizam pessoas como as melhores e as outras como as piores. Não. Diz o verso de número 15, que Deus, acabando com ordenanças, mandamentos de homens, Ele promoveu a paz para criar para si, desses dois grupos, dos religiosos que estão exemplificados nos judeus, uma nação que cresceu ouvindo Deus, e os não-judeus, uma nova humanidade. Deus está criando um novo homem. Um homem que eu e você não somos capazes. Porque você é corintiano, é palmeirense, é santista, né? E é São Paulino, e quem não for do seu time, você já, né? Mas Deus não te chamou para ser uma pessoa de divisão. Deus chamou você para ser um novo homem, que você e eu não somos capazes de ser, se não formos obra-prima de Deus. Nós vamos criar confusão, nós vamos criar divisão, nós vamos apontar o dedo para as pessoas, e nós vamos dizer para as pessoas que nós somos bons e elas não. E eu queria falar uma coisa muito dura para você hoje, que eu tenho um amigo, uma pessoa que a gente sempre se encontrava para falar de coisas espirituais. Existem pessoas dentro da igreja que, para que um incrédulo entre na igreja, ela precisa ir embora. Ela atrapalha. Ela não atrapalha a igreja X ou Y, ela atrapalha a igreja de Deus. Ela é boa demais, até para a igreja, né? Teve um pastor que ele sempre brincava comigo: quando você quiser uma igreja boa para você ir mesmo, não vá, porque se você for nessa igreja boa, você vai atrapalhar a igreja a hora que você entrar, né? Nós somos muito pecadores. Existem pessoas que elas querem que os outros se transformem na base das ordens que elas dão. Existem igrejas hoje que estão debaixo de ordenanças mesmo. Tem alguém liderando, dando ordem de tudo que as pessoas têm que fazer. Com quem namorar, com quem sair, com quem casar. Existe um sistema de lei, de obediência mesmo. Existe isso nos sistemas cristãos e não cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Ordenanças, ordens, gente obedecendo violentamente. E Deus veio para te dar paz e eliminar esse sistema. E eliminar da sua igreja. Ele não vai eliminar da sua igreja porque o joio e o trigo vão crescer juntos. Mas Ele não quer que a sua igreja seja uma igreja de pessoas que estão vivendo e fazendo isso. Tá? Deus está criando uma obra de paz. E Ele quer que você compartilhe as suas promessas. Sabe? Versículo 14 diz o seguinte: Cristo é a nossa paz. Ele eliminou a inimizade, o muro de inimizade que nos separava. Ele eliminou o muro de inimizade que nos separava. O verso 12 diz que antes de Deus ter nos redimido,
nós estamos alheios às promessas de Deus. Além de Deus ter feito você uma obra-prima, Ele tem promessas para você. E Deus tem promessas, e quando Deus promete, até a palavra promessa não serve para nós, sabe? Porque a palavra promessa humana ela é tão falha, mas quando Deus promete, Ele não desiste. A garantia da sua nova jornada é a promessa de Deus, é a pessoa de Jesus, é o sacrifício de Jesus e a sua aceitação. Deus não volta atrás. Promessas, diz o verso 12, promessas que o povo de Deus, que eu e você não tínhamos, promessa de uma aliança, de um pacto. Deus tem um pacto com você e Ele não rompe os pactos. Pacto é a palavra aliança. Deus fez uma aliança com você na pessoa de Jesus e no seu sangue, e Ele declarou que você e eu somos povo de Deus. Então eu queria concluir essas rápidas palavras dessa noite, primeiro dizendo que eu ter conseguido expor para vocês com voz até o final já é um milagre. Quantas vezes eu e você olhamos para nós e achamos que a gente até podia ter sido uma obra-prima, mas aí vieram, as intempéries, os inimigos e destruíram a obra. A obra que Deus fez na sua vida foi preparada antes da eternidade. E você e eu podemos abrir as nossas vidas e a nossa disposição para que Ele faça o máximo das obras que Ele planejou para nós. Essa é uma escolha sua. Se você vai fazer ou se você vai se omitir, você pode escolher. Se você foi redimido, você pode escolher se você vai fazer as obras que Ele preparou. Mas nada vai poder mudar o fato de que você é uma obra-prima de Deus. E às vezes, eu tenho sempre pensado nisso. Quando eu fico olhando para a tranquilidade das flores, para o sossego dos passarinhos, estão tão tranquilos, com aquela beleza e com aquele descanso de que Deus cuida deles. Às vezes dá a sensação que a gente que é obra-prima de Deus está agindo de uma forma tão inferior às criaturas que reconhecem a Deus. Então eu queria nessa noite rogar a Deus que Ele te desse paz, porque Ele veio por causa de Cristo para trazer paz para você. E eu espero que você não esteja metido em nenhuma confusão, de destruição, de atacar pessoas, mas que a paz de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Essa é a palavra dessa noite e esse é o chamado de Deus para cada um de nós, um chamado de redenção, um chamado que eu e você somos obra-prima de Deus, tá bom? Guilherme, apresenta para nós aí a sua família aí, fica de pé aí. Boa noite. Começou a esfriar lá, né, irmã? Começou a esfriar, tem que subir, né? Não tem jeito. Fica de pé mais um pouquinho, o Guilherme pode sentar. Estão nos visitando hoje. Está meio escuro, acende para nós aí a luz, para eu ver os nossos últimos visitantes lá do canto. Estão nos visitando hoje, primeira vez? Diz o nome de vocês. Wilson. Eu estava trabalhando aqui na esquina, aí estava ouvindo louvor, a gente foi lá, a louvor, Nós estamos mandando para lá mesmo. Tá bom, Wilson. Seja muito bem-vindo. Então tá bom. Então o pessoal do louvor vai ser os primeiros a cumprimentar vocês aí, tá bom? Na verdade, vai cumprimentar. Caco aí, vamos cumprimentar nossas visitantes, sejam bem-vindos. Vou pedir para todos ficarem de pé.
Nós estamos preparando para apresentar para vocês os nossos cursos, que vão ser lecionados online e offline. Nós vamos nos preparar para tomar um café da tarde aqui também no restaurante, tá bom? E vai ser muito bom, café não vai faltar para ninguém. Agora, se você quer outra coisa, aí, né? Já fica por sua conta. Mas todos estão convidados aí para estarem juntos com a gente já vai marcar essa data aí agora, provavelmente em algum dos dias de julho. Deus te abençoe. Vá em paz para sua casa. Que você propague paz. Que a graça do Senhor seja sobre você. Senhor, nós expusemos a Tua palavra hoje do que é a igreja do Senhor. E, Senhor Deus, nós estamos vendo pessoas construindo muros para separar pessoas hoje no mundo inteiro. Cristãos, não cristãos, religiosos, não religiosos. Pai, nós estamos vendo pessoas tentando levantar ordenanças e leis novamente. E nós estamos ouvindo, Senhor Deus, de pessoas apagando a palavra da redenção em Jesus e trocando isso por um bom nascimento, um aparente bom nascimento. Nós rejeitamos isso veementemente. E no nome de Jesus, pedimos que a Tua igreja possa ser construída pelo sangue de Jesus, na pessoa de Jesus. Obrigado pelas pessoas que são obra-prima do Senhor, que estão aqui nessa noite. E porque o Senhor preparou um caminho para elas. Que esse caminho, então, em nome de Jesus, se construa para mudar esse mundo. Em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vocês, povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.